Vamos falar sobre desgaste físico e lesões de jogadores do Santos, porque isso vem sim comprometendo o elenco do Santos, a forma como o Santos está se comportando, tanto no Campeonato Brasileiro e até mesmo na Copa do Brasil, que são as duas competições que o Santos disputa no momento. Vale ressaltar que o Santos tem um empate com o CRB, então ainda nada definido para que o Santos avance para a próxima fase da Copa do Brasil, precisa vencer para conseguir avançar, e no Campeonato Brasileiro o Santos está na penúltima colocação. Então é um Santos que precisa o quanto antes reagir. Mas vamos trazer aqui o contexto de preparação física do Santos, o desgaste dos atletas, lesões. Será que o Santos deveria estar em um patamar físico diferente, tendo em vista que tem menos jogos do que algumas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro que disputam outras competições, sendo que o Santos foi eliminado mais cedo do Campeonato Paulista, caiu na semifinal para o Corinthians, sendo que o Santos teve 20 dias, pelo menos, do Paulista até o início do Campeonato Brasileiro para se preparar tecnicamente, taticamente e fisicamente. Então vamos discutir sobre isso. Antes, tá? Só peguei 3 equipes aqui, mas existem outras equipes que têm mais partidas do que o Santos. Por exemplo, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Corinthians tem 31 jogos disputados nesse ano, partidas oficiais, né? Campeonato Paulista, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e também Brasileiro. Palmeiras tem 27, mesmo número que o Flamengo. As duas equipes também jogam a Libertadores, Copa do Brasil, os respectivos estaduais e, claro, o Campeonato Brasileiro. O Santos, oficialmente, o Santos tem 22 partidas. 23 se você considerar o amistoso para o Coritiba, que o Santos venceu. E aí, a gente pergunta, né? Começo aqui esse vídeo perguntando: é um time que parece desgastado, que está desgastado, mesmo com semanas livres para treinar e para recuperar os seus jogadores? Porque a gente sempre fala aqui que para você ter um time forte fisicamente, você tem que ter uma carga adequada de treinamento e também descanso. O descanso faz parte do treino também. Só que tudo tem que ser numa dose equilibrada. Você não pode nem arrebentar de treino os seus atletas, porque senão vão ficar cansados, vão gerar essa fadiga muscular e pode ocasionar lesão, ou chega na hora do jogo, tá todo mundo cansado, mas você também não pode dar várias folgas para que o seu time não consiga aprimorar a parte física, a parte técnica, a parte tática. Eu sei que estamos no começo de trabalho do Kleber Xavier, tá? Mas, querendo ou não, é uma herança que o Santos teve do seu último treinador, o Pedro Caixinha. Inclusive, no período que o Santos ficou do Campeonato Paulista sem jogar até o Campeonato Brasileiro, mais ou menos 20 dias aí, sendo que 8 foram de folgas. 8 de folgas. Jogadores, por exemplo, como Roleiser e Barrial, só citando os dois aqui de exemplo, não tinham ritmo de jogo. O Barrial porque tinha feito um procedimento cirúrgico no final do ano passado. Então precisava de ritmo de jogo. Precisava de um trabalho para que ele conseguisse ficar bem e à disposição para quando fosse acionado. O Roleiser é a mesma coisa. Ele chega depois de um período sem jogar de forma contínua no Benfica. Ele era reserva no Benfica. Então ainda vem buscando essa melhor forma física. O Gabriel Veron, mesmo, eu sei que o Veron andou dando uns vacilos aí, né, de faltar em treino, chegar atrasado, mas vou até usar o Gabriel Veron, por exemplo. Era um jogador que chegou aqui fora de forma. Demorou para ficar em forma, né? Não tô nem levando em consideração atraso em treinos, mas estou falando da questão física do atleta. Será que não dava para o Santos aproveitar melhor o tempo que teve, principalmente de Paulista até Campeonato Brasileiro? Será que o Santos não poderia estar voando agora? É um primeiro questionamento que eu faço. Lembrando, né, que o Santos só jogou Campeonato Paulista, foi até a semifinal lá com o Corinthians, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Só teve um joguinho de Copa do Brasil, né? E aí eu separei aqui os jogadores do Santos que mais jogaram nessa temporada. Guilherme fez 21 jogos, Gabriel Brazão 21 jogos também, João Schmidt 21, Tiquinho Soares 19, Zé Ivaldo 19,
Escobar, 19 jogos. O Bom Tempo, eu coloquei aqui propositalmente, porque o Bom Tempo tem 5 jogos pela Copinha, tá? 6 pelo Campeonato Brasileiro e 11 pelo Campeonato Paulista. Mas somando tudo, tá 22 jogos de Gabriel Bom Tempo nesta temporada. Ele é um caso à parte, né? Porque também estava na Copinha no começo do ano e depois conseguiu emendar como um jogador importante nesse time titular. Então vem jogando bastante nos dois sentidos, né? Questão de performance e também questão de números de jogos. E aí eu vou dar exemplo desses 3, que inclusive estão na thumb. Escobar, Bom Tempo e Roleiser. São 3 jogadores que sempre quando a gente está assistindo jogos do Santos, a gente percebe que eles saem mortos em campo, desgastados, se doam. E por quê? Porque é um time do Santos que pouco pressiona o adversário, pouco corre, pouco se doa em campo. E esses 3, em específico, se matam para ajudar em recomposição, para fazer uma marcação-pressão, para ir para o ataque, voltar para a defesa. Então existe também esse desgaste por conta disso, para tentar compensar o que outros jogadores acabam não fazendo. E aí, já citamos aqui o período, né, que o Santos ficou basicamente 3 semanas livres do Campeonato Paulista até o Campeonato Brasileiro. O Santos segue apresentando sinais de cansaço, lesões musculares. A lesão muscular, ela pode acontecer, às vezes você faz um movimento mais forte, ou às vezes porque muita carga e aí vai acumulando, né? A lesão muscular tem vários motivos para ela acontecer. Mas está acontecendo um trabalho de prevenção? Porque recentemente, e esse começo de Brasileiro do Santos, lógico, não quero só colocar isso como motivo pelo Santos estar na penúltima colocação, não. Mas o Santos teve problemas com o Neymar, com o Gabriel Bom Tempo, com o Barrial, com o Soteldo, com o Guilherme, com o Escobar, que poderia ter ficado de fora, com o Roleiser. Tô esquecendo de mais alguém? Acho que não. Se eu esquecer de mais alguém, me fala aqui nos comentários. Em maio. Estamos entrando agora em maio. E depois de um período sem jogos que o Santos passou, quase um mês sem jogos, do Paulista para o Brasileiro, será que é exagero da minha parte ou poderia estar numa situação melhor? É uma pergunta que eu faço. E outra coisa, né? Isso acaba também influenciando no comportamento tático da equipe. E por que eu falo isso? Porque é um Santos que não pressiona o adversário na maior parte do tempo. Eu sei que também é humanamente impossível, que não são robôs, que você cansa, mas é um Santos que de vez em quando pressiona o adversário, faz uma marcação-pressão, né? Sobe mais as linhas. E curiosamente, quando o Santos sobe mais as linhas, o Santos também fica mais exposto e também pode tomar gols, como foi o caso daquele gol do Bahia, do Eric, que o Santos estava com a marcação mais alta, não consegue recompor, o João Schmidt não consegue acompanhar e sai gol do adversário. Isso mostra que o Santos também não está preparado para jogar dessa forma. E aí é um alerta também para o Kleber Xavier, porque ele já falou em entrevistas, né, em podcasts, enfim, que ele gosta de um time que marque sobre pressão também. Mas o Santos tem no elenco jogadores para fazer isso, com essa característica? Porque ele também disse, não adianta nada eu ter uma ideia de jogo se eu não tenho jogadores para executar aquilo que eu estou pensando. Isso é importante, né? Outra coisa, é um Santos que mais perde do que vence. E para você perder, você tá atrás do resultado. Quando você tá atrás do resultado, que o Santos mentalmente não existe quando toma um gol. O Santos esquece de jogar, pode até estar bem na partida. Tomou um gol, desmorona. Então esse é um primeiro fator. O segundo fator, a questão também é física. Que aí você tem que correr atrás do resultado literalmente. Você tem perna para isso? Você consegue fazer isso? Né? Aí eu tava até vendo a média do elenco do Santos, é um elenco que tem 26,4 anos de média aí de idade, né? Então é um time mais ou menos ali jovem, tem alguns jogadores mais veteranos, mas não é como se fosse um time extremamente envelhecido. Não, tem ali um mix de jogadores mais veteranos e também tem jogadores mais jovens, tem esse equilíbrio, né, de alguns atletas da base, alguns jogadores mais velhos, enfim.
Mas só trouxe essa curiosidade porque muita gente fala, o Santos é um elenco envelhecido. É, mais ou menos, né? Porque também tem jogadores ali que, né, acaba dando essa balanceada. Então, a reflexão que eu faço aqui para vocês é o seguinte: a gestão do elenco, a gestão dos treinamentos, das cargas, estão sendo feitas de forma correta? O Santos tem opções no elenco para você não ter que desgastar, ir até o limite com algum jogador? Porque, por exemplo, se eu tenho um lateral esquerdo, vou dar o exemplo do Escobar, que joga bem que nem o Escobar, né? Que se dedica, que é raçudo, que não tem bola perdida com ele. Dá pra você preservar o Escobar. Agora, se você não tem, com todo respeito ao Kevson, você coloca um Kevson, você pode comprometer o seu time, né? Se você tem um outro jogador que faz uma função boa, igual o Gabriel Bontempo, você não precisa ter sempre o Gabriel Bontempo chegando no limite, entende? Dá pra você dosar isso, dá pra você preservar o seu elenco. Porque como que você vai preservar um elenco se quem entra não tá dando conta do recado? Se o Santos não tem ninguém machucado, ninguém no DM, eu acho que tem até um elenco ali com algumas peças interessantes do meio pra frente. Né? O problema defensivo do Santos, a gente sempre já falou aqui, é um Santos que urge a contratação de jogadores defensivos pro Santos. Mas o problema é um Santos que tem vários jogadores que estavam lesionados, agora a galera tá voltando. E aí você tem vários jogadores lesionados. Quem tá no banco não dá conta do recado. Você tem que ir levando os jogadores que estão mais desgastados até onde dá, né? Aí eu volto também dando exemplo do Neymar, volto dando exemplo do Soteldo. No jogo contra o Fluminense, que o Soteldo se machuca. Tinha necessidade de levar o Soteldo para aquele jogo? Porque nitidamente ele voltou de uma forma antecipada. Quase nem tinha trabalhado com o elenco. Acho que fez um treino no máximo e foi pro jogo contra o Fluminense e se machucou. O Neymar a mesma coisa. Anteciparam a volta do Neymar e o Neymar teve uma nova lesão. Já estão falando de Zé Rafael ficar à disposição pro jogo contra o Ceará. Será que é certo já ficar à disposição na próxima segunda-feira? Não é melhor segurar um pouco? Porque parece também que vai pintando desespero, o Santos precisa logo contar com todos os jogadores à disposição e tal. Então, assim, uma coisa acaba levando a outra, vira uma bola de neve. O Santos não tá bem em campo, então, vamos logo acelerar o retorno do jogador. Aí o jogador não tá preparado para voltar, ele acaba se lesionando de novo. Acaba piorando uma lesão que ele estava praticamente curando. E aí eu volto a dizer, no meio do ano, o Santos vai contratar jogador para ter um elenco equilibrado, porque hoje o elenco do Santos é desequilibrado. Tem algumas peças interessantes, tanto para ser titular como para ser reserva, em alguns pontos do time, mas de modo geral é um Santos que nem o titular está dando conta, quem dirá o reserva, né? Então é um Santos muito desequilibrado em termos de elenco. E aí você tendo um time mais equilibrado, você consegue ter boas opções para você não levar os jogadores ao limite, né? Então, assim, vamos torcer para que essa nova comissão técnica, principalmente com o Fábio, que é um excelente preparador físico de seleção brasileira, bem renomado, consiga fazer um bom trabalho com os demais profissionais do clube, para que a gente tenha uma melhora no preparo físico do Santos, para que os jogadores não cheguem tão desgastados assim, porque isso também reflete no desempenho deles em campo, e também que o Santos tente reduzir o número de lesões. Eu sei que vários clubes do Brasil têm problemas de lesões, mas o que dá para ser feito para que isso seja reduzido? Será que essa carga também de jogos, essa carga de treinamento, a forma como você está trabalhando, essa parte física do atleta, pode ser feita alguma alteração? Estou perguntando. Aqui, sou leiga também, eu estou querendo entender o que está acontecendo. Porque em momentos importantes, o Santos está perdendo jogadores importantes. E isso, de uma certa forma, impacta no que está acontecendo dentro de campo, né? Mas, enfim, vamos acompanhando, vamos torcendo para a volta dos jogadores que estão no departamento médico, também que o departamento médico fique esvaziado no CT Rei Pelé.
tá certo? Mas me fala aqui a sua opinião sobre esse tema. Quero muito saber, tá bom? E peço para você também se inscrever no canal, que é sempre muito importante. E se você quiser dar alguma contribuição, mandar uma mensagem, nós temos aqui o nosso Live Pix, link na descrição ou aqui através do QR Code. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.